Os juristas autocráticos na história do Brasil e do direito brasileiro. História de uma infâmia. Os juristas autocráticos na história do Brasil e do direito brasileiro desempenharam um papel crucial na legitimação e manutenção de regimes autoritários. Em diferentes períodos históricos, juristas de grande prestígio intelectual forneceram os arcabouços teóricos e jurídicos que sustentaram governos de exceção, justificando medidas repressivas e limitando direitos em nome da ordem, da segurança nacional ou da moralidade pública. Essa tradição atravessa o Império, a República Velha, o Estado Novo, a ditadura civil-militar e chega mesmo a períodos recentes da história brasileira. Todavia, como constata Rodrigo Alessandro Sartotti em sua excelente dissertação de mestrado, Juristas e Ditadura, uma história política da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina durante a ditadura militar, 1964-1968, há uma escassez de textos no que tange ao direito e suas instituições. Abre aspas. Nos últimos anos, muito embora as pesquisas sobre a ditadura militar no Brasil tenham se multiplicado e abarcado as mais variadas temáticas, percebe-se que tais pesquisas são ainda muito incipientes no que tange ao direito e suas instituições, as faculdades, os tribunais, o Ministério Público e os órgãos de categorias profissionais jurídicas. Essa ausência de investigação histórica mais profunda no âmbito do direito acaba por gerar um considerável prejuízo à compreensão histórica do período da ditadura militar, pois o direito ocupa um lugar central de legitimação e sustentação de qualquer regime de governo, sobretudo num regime de exceção do próprio direito, tal como a ditadura militar iniciada em 1964 no Brasil. Fecha aspas. E mais adiante arremata o mestre, abre aspas. É necessário lembrar que um dos papéis do direito, no dizer de Pierre Bourdieu, é criar as razões do Estado, funcionando como um poder simbólico de legitimação do exercício do poder político. Neste sentido, nenhuma ditadura sobrevive sem justificação jurídica ou, ao menos, uma tentativa de legitimação pela via do direito, seja como base ou mesmo na negação do próprio direito e na absoluta ausência da lei. A questão jurídica estará sempre no âmago de um regime ditatorial, funcionando capilar e estrategicamente por todos os aparatos estatais. Fecha aspas. Na advocacia também, constata Sartotti, não faltaram defensores do golpe militar. Em 7 de abril de 1964, o Pleno do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil reuniu-se e aprovou uma moção de apoio à deposição do presidente João Goulart. A sessão foi presidida por Carlos Povina Cavalcante, que, em 1968, passou a integrar a Comissão Geral de Investigações, instituída pelo artigo 7º do AI-1, Ato Institucional número 1, e reestabelecida pelo artigo 8º do AI-5, Ato Institucional número 5, responsável pela cassação sumária de direitos e garantias constitucionais de diversas pessoas classificadas como subversivas. Já o ex-presidente e conselheiro vitalício da OAB, Nemias Gueiros, redigiu a versão final do Ato Institucional número 2, o AI-2, que extinguiu o pluripartidarismo, aboliu as eleições diretas e ampliou os poderes da ditadura militar para dissolver o Congresso Nacional. As experiências políticas do século XX demonstraram a estreita conexão entre o direito e os regimes de exceção. Um exemplo marcante é o Terceiro Reich de Adolf Hitler, que encontrou respaldo político-jurídico e fundamentação justo-filosófica nos escritos e na atuação política do jurista Carl Schmitt,
além de apoio científico das faculdades de direito alemãs. Em toda a história do Brasil, não faltaram professores de direito, juristas, juízes e membros do Ministério Público dispostos a elaborar uma teoria ou um pensamento jurídico que legitimasse o estado de exceção instaurado por regimes autoritários, atendendo sua busca obstinada por uma legalidade aparente ou reduzindo a legalidade a um mero ornamento formal. Durante o período imperial e a Primeira República, o direito foi utilizado para garantir a manutenção de estruturas oligárquicas e patrimonialistas. A Constituição de 1824 já previa um sistema altamente centralizado, e juristas conservadores como Paulino José Soares de Souza, o Visconde do Uruguai, ajudaram a estruturar um Estado burocrático e autoritário, onde o poder moderador dava ao imperador amplos poderes. A repressão a movimentos populares, como a Revolta dos Malês e a Revolução Praieira, teve respaldo jurídico. Na República Velha, figuras como Rui Barbosa e Clóvis Bevilacqua tinham um papel ambíguo. Apesar de defenderem a modernização jurídica, mantiveram intacta a estrutura elitista do direito. O Código Civil de 1916, elaborado por Bevilacqua, consolidou um sistema jurídico que favorecia as elites e pouco alterava a realidade das massas populares. Durante o governo de Getúlio Vargas, principalmente no Estado Novo, compreendido entre os anos de 1937 e 1945, o Brasil entrou em uma fase explicitamente autoritária, e juristas desempenharam um papel-chave na elaboração do arcabouço legal que sustentou o regime. Francisco Campos, conhecido como Chico Ciência, foi um dos grandes arquitetos do Estado Novo. Ministro da Justiça, ele redigiu a Constituição de 1937, que centralizou o poder em Vargas, extinguiu partidos políticos e justificou a opressão aos opositores do regime. Campos também foi responsável pelo Decreto-Lei 4.766 de 1942, que restringiu liberdades civis sob a justificativa da segurança nacional. Sua atuação consolidou a ideia de um direito a serviço do Estado e não da sociedade, um princípio fundamental dos regimes autoritários. O golpe civil-militar de 1964 contou com amplo respaldo de setores jurídicos que legitimaram a deposição de João Goulart e a imposição de uma nova ordem jurídica autoritária. Francisco Campos, mesmo idoso, ainda foi influente na fundamentação do Ato Institucional número 1 de 1964, que cassou mandatos e restringiu direitos políticos. Mas o grande artífice jurídico da ditadura foi Alfredo Buzaide, ministro da Justiça de Garrastazu Médici entre os anos de 1969 e 1974. Foi ainda o principal responsável pelo Código de Processo Civil de 1973, que refletia a centralização do poder. Outro nome fundamental foi Gama e Silva, um dos responsáveis pelo Ato Institucional número 5 de 1968, que marcou o período mais repressivo da ditadura. Juristas como José Nery da Silveira e Carlos Medeiros Silva também foram importantes na legitimação do regime. Muitos desses nomes estavam ligados ao pensamento positivista, defendendo que o direito deveria apenas interpretar e aplicar as normas do Estado, sem questionar sua legitimidade política. Mesmo após a redemocratização, o pensamento jurídico autocrático permaneceu em setores do direito brasileiro. Muitos magistrados, promotores e advogados ainda interpretavam e interpretam a Constituição e as demais normas do ordenamento jurídico de maneira conservadora, com ênfase na ordem e na segurança em detrimento dos direitos fundamentais.
Atualmente, debates sobre ativismo judicial, a politização do judiciário e o uso do direito como ferramenta de controle social mostram que os legados dos juristas autoritários ainda se fazem presentes. O Brasil tem um histórico de Estado de Direito autoritário, no qual as formas jurídicas democráticas coexistem com práticas repressivas herdadas do passado. Os juristas autocráticos desempenharam um papel essencial na legitimação dos regimes autoritários no Brasil, de Francisco Campos a Alfredo Buzaide. Sua influência demonstra como o direito pode ser instrumentalizado para sustentar estruturas de poder e limitar direitos fundamentais. A crítica a esse legado é fundamental para a consolidação de um direito verdadeiramente democrático no Brasil. A história do Brasil demonstra que o direito sempre esteve a serviço da manutenção de estruturas de poder e privilégios. No período imperial e na Primeira República, o arcabouço jurídico foi utilizado para garantir o controle do Estado sobre a população, reprimindo dissidências e assegurando a continuidade da ordem oligárquica. Diferentes juristas, com formação positivista e marcada por um conservadorismo social e político, desempenharam um papel central na formulação e aplicação de um direito que servia antes aos interesses das elites do que à construção de uma sociedade democrática e plural. Ao longo do século XX, o Brasil passou por dois regimes autoritários que consolidaram a instrumentalização do direito para fins de repressão política e controle social. O Estado Novo, entre os anos de 1937 e 1945, e a ditadura civil-militar, entre os anos de 1964 e 1985. Em ambos os períodos, juristas desempenharam papéis fundamentais na formulação de legislações repressivas e na justificação teórica do autoritarismo. O positivismo jurídico, já presente na cultura jurídica brasileira desde o século XIX, foi reforçado nesses períodos como instrumento de dominação, afastando qualquer concepção do direito como expressão da justiça social ou da soberania popular. O Estado Novo foi um regime ditatorial instaurado por Getúlio Vargas em 1937, baseado na centralização do poder e na repressão de adversários políticos. Foi um golpe de Estado justificado pelo Plano Cohen, um falso plano comunista forjado para gerar pânico e legitimar o fechamento do regime. Durante esse período, Vargas instituiu um arcabouço jurídico autoritário, eliminando garantias individuais e consolidando a hegemonia do Estado sobre a sociedade. A Constituição de 1937, redigida pelo jurista Francisco Campos, é o maior exemplo da tentativa de legitimação jurídica do autoritarismo. Inspirada na Constituição polonesa de 1935, passando a ser conhecida como a polaca, e em regimes fascistas europeus. Ela extinguiu o federalismo e concentrou o poder no executivo, eliminando a autonomia dos estados e municípios. Os principais traços dessa Constituição foram: primeiro, supressão do poder legislativo, com a concentração de poderes no presidente da República. Segundo, inexistência de eleições diretas, substituídas por nomeações do Executivo. Autorização para censura prévia à imprensa e controle da propaganda política. Eliminação de direitos fundamentais, especialmente os de associação e manifestação. Francisco Campos foi um dos principais teóricos do autoritarismo jurídico no Brasil, defendendo que o Estado deveria ser forte o suficiente para garantir a ordem e a disciplina social. Seu pensamento influenciou toda a estrutura jurídica do Estado Novo e serviu de base para a repressão política. Outro grande marco do Estado Novo foi a elaboração do Código Penal de 1940 e do Código de Processo Penal de 1941, ambos redigidos sob a influência do jurista Nelson Hungria. Apesar de algumas inovações técnicas,
Esses códigos reforçaram a ideia de um direito penal voltado para a repressão estatal, incluindo a ampliação das possibilidades de prisão preventiva, permitindo a detenção sem julgamento por longos períodos, o aumento das penas para crimes políticos e contra, entre aspas, a ordem social, tipificando condutas vagas que permitiam ampla discricionariedade do Estado. A manutenção da criminalização da greve e de movimentos sindicais, reforçando o controle estatal sobre os trabalhadores. Nelson Hungria, embora crítico do arbítrio em alguns momentos, não se opôs à estrutura jurídica do Estado Novo, contribuindo para a consolidação de um modelo repressivo que se perpetuou no período militar. Abra aqui um longo parêntese para discorrer um pouco mais sobre esse festejado do jurista. Nelson Hungria, que nasceu em 1891 e morreu em 1969, foi um dos mais influentes penalistas brasileiros do século XX, e sua obra teve impacto significativo no desenvolvimento do direito penal no Brasil. Contudo, sua contribuição para a consolidação do autoritarismo jurídico, especialmente no Estado Novo, nesse período entre 1937 e 1945, e no período subsequente, precisa ser analisada criticamente, levando em consideração sua visão punitivista e seu papel na estruturação da legislação penal brasileira. Durante a ditadura de Getúlio Vargas, o Estado Novo implementou um modelo de governo centralizador e repressivo, com forte aparato jurídico para sustentar a perseguição a opositores políticos e reforçar o controle estatal sobre a sociedade. Nelson Hungria teve participação destacada nesse contexto, pois suas ideias influenciaram a formulação do Código Penal de 1940, como já dissemos, que consolidou um viés punitivista e reforçou o poder do Estado. Antes mesmo do advento do Estado Novo em 1937, já em 1935, o governo Vargas criava a Lei de Segurança Nacional, a Lei número 38, de 4 de abril de 1935, a qual visava definir crimes contra a ordem política e social. Foi reformada em 1938 e 1940, punia severamente crimes políticos e era usada para perseguir opositores do regime, principalmente comunistas e anarquistas. Hungria, embora não tenha sido o redator direto dessas leis, apoiava o endurecimento do aparato repressivo, justificando-o sob o argumento da necessidade de proteger a sociedade contra, abre aspas, perigosos delinquentes, fecha aspas. Após a queda de Getúlio Vargas, em 1945, Nelson Hungria manteve-se influente no meio jurídico e ajudou a consolidar o pensamento punitivista no Brasil, inclusive durante o governo democrático e na ditadura militar. Como ministro do Supremo Tribunal Federal, cargo que ocupou entre os anos de 1951 e 1961, Hungria manteve decisões alinhadas com uma interpretação rigorosa do Código Penal, frequentemente reforçando o poder repressivo do Estado. Foi autor da exposição de motivos da parte geral do Código Penal de 1969, feito no pleno exercício da ditadura civil-militar, encomendado por ela ao jurista em questão. Embora esse código não tenha sido promulgado integralmente, refletia um endurecimento penal mais severo ainda. O modelo penal repressivo vigente no Brasil, que persiste até os dias atuais, tem raízes no pensamento jurídico que Hungria ajudou a consolidar. Assim, Nelson Hungria teve um papel crucial na consolidação do autoritarismo jurídico no Brasil, especialmente no direito penal, tanto no Estado Novo quanto posteriormente. Seu legado inclui a formulação de um direito penal rígido, que reforçou o poder do Estado sobre o indivíduo, consolidando um sistema jurídico voltado para a repressão em detrimento das garantias constitucionais, fundamentais e individuais. O Estado Novo criou uma estrutura legal
para reprimir opositores, especialmente comunistas e sindicalistas. A já mencionada Lei de Segurança Nacional de 1935 foi ampliada para justificar prisões arbitrárias e torturas, tornando o judiciário um instrumento de perseguição política. Entre os juristas que atuaram na repressão legal, destaca-se Vicente Hall, ministro da Justiça de Vargas, responsável por implementar medidas de censura e perseguição. Sob sua gestão, o Supremo Tribunal Federal foi reduzido a um órgão de chancela das decisões do Executivo, consolidando o caráter autoritário do Judiciário. Vicente Hall, que viveu entre os anos de 1892 a 1978, foi um jurista, professor e político brasileiro notório por sua atuação no direito administrativo e constitucional. Formado pela Faculdade de Direito do Largo do São Francisco, Hall teve uma carreira destacada como advogado, professor e ministro da Justiça. Seu pensamento jurídico influenciou gerações de operadores do direito, sendo autor de obras fundamentais como O Direito e a Vida dos Direitos. Ele teve um papel importante na política nacional, especialmente durante o governo de Getúlio Vargas, quando ocupou o cargo de ministro da Justiça entre os anos de 1953 e 1954. Entretanto, sua relação com a ditadura militar instaurada em 1964 é menos direta, mas merece análise. Embora não tenha sido um dos juristas protagonistas da arquitetura legal do regime militar, Hall foi um dos intelectuais do direito que deram respaldo jurídico ao golpe, aliando-se a uma tradição de legalismo conservador. Seu pensamento jurídico enfatizava a estabilidade institucional e a ordem, algo que acabou sendo instrumentalizado para justificar o regime de exceção que se seguiu. Além disso, ele tinha boas relações com setores militares e conservadores da sociedade, o que contribuiu para que sua obra fosse utilizada por juristas que legitimaram o regime militar. Mesmo não sendo um ideólogo do golpe, sua visão jurídica, focada na centralidade do Estado e na necessidade de uma ordem forte, foi compatível com os interesses do regime, que buscava uma legitimação jurídica para suas ações arbitrárias. Dessa forma, Vicente Hall pode ser visto como um dos muitos juristas brasileiros que, ao longo da história, acabaram fornecendo base teórica para regimes autoritários, ainda que sem participação direta na elaboração dos atos institucionais que estruturaram o período ditatorial. Outra norma jurídica fundamental para a sustentação do regime jurídico de exceção durante a ditadura militar foi a Lei de Segurança Nacional. Ela foi a principal ferramenta legal de repressão política. Essa legislação criminalizava qualquer forma de oposição ao regime, incluindo manifestações pacíficas. Justificava prisões arbitrárias e tortura de opositores. Submetia civis a julgamentos em tribunais militares, eliminando quaisquer garantias processuais aos mesmos. Juristas como Gama e Silva, ministro da Justiça durante o AI-5, foram responsáveis pela formulação dessas leis, garantindo a impunidade dos agentes da repressão. Luiz Antônio da Gama e Silva, que viveu entre os anos de 1913 e 1979, foi um jurista e político brasileiro, conhecido por seu papel como ministro da Justiça durante o governo do Marechal Arthur da Costa e Silva, especialmente por ter sido um dos principais articuladores do Ato Institucional número 5, em 1968. Antes de ingressar na política, Gama e Silva teve uma carreira destacada no meio acadêmico e jurídico. Formou-se em Direito pela prestigiosa Universidade de São Paulo, a USP, do Largo de São Francisco, onde posteriormente tornou-se professor e reitor. Sua especialidade era o direito constitucional e ele tinha uma visão conservadora e legalista, o que o aproximou do regime militar instaurado em 1964. Nomeado ministro da Justiça em 1967, Gama e Silva ficou marcado por sua defesa intransigente da repressão política. Em dezembro de 1968, foi peça-chave na formulação do AI-5,
como já dissemos, que deu poderes absolutos ao governo militar, fechando o Congresso Nacional, suspendendo garantias constitucionais e institucionalizando a censura e a repressão política. Gama e Silva fez a leitura do AI-5 em cadeia nacional de rádio e televisão, afirmando que era uma resposta necessária à ameaça comunista e à subversão. Seu discurso demonstrava uma visão autoritária da ordem jurídica, interpretando a Constituição de 1967 como um instrumento flexível para consolidar o poder militar. Em seu livro 1968, O Ano que Não Terminou, Zueni Ventura deixou registradas algumas pérolas autoritárias envolvendo o aludido jurista, ilustrativas de seu temperamento despótico e perverso, como esta, abre aspas. O sinistro Gama e Silva tinha como hobby, em 68, colecionar atos, portarias, MPs e decretos. A qualquer hora, em qualquer emergência, ele podia sacar da gaveta um remédio amargo ou um veneno, fecha aspas. Em outro trecho da obra, diz Ventura, abre aspas, partiu do ministro da Justiça, professor Gama e Silva, a ordem para a Polícia Federal invadir a UNB e retirar de lá estudantes que estavam com prisão preventiva decretada. Não se sabe se a operação correu ao gosto do professor, mas pode-se antecipar que os resultados políticos da agressão armada cobrem os notórios objetivos do ministro que mais pleiteia do presidente medidas de exceção. A ordem, executada com requinte, elimina as veleidades do governo de criar no país um clima de otimismo e repõe no ambiente aquela ansiedade pânica que é matéria-prima dos radicais, fecha aspas. E mais uma vez, Gama e Silva invade a narrativa de Ventura, abre aspas. Assim não, Gama. Assim você derruba a casa toda. Gama e Silva propunha o recesso do Supremo Tribunal e o fechamento definitivo do Congresso, das Assembleias e das Câmaras de Vereadores. Não era aquilo que o presidente queria. Gaminha não se abalou, tirou rapidamente da pasta o rascunho de outro texto menos drástico. E continua Zuenir Ventura, abre aspas. A reunião não ofereceu surpresas. Costa e Silva levara anotações das medidas a serem tomadas e, no final, pediu ao ministro da Justiça e ao deputado Rondon Pacheco que transformassem o esboço no que viria a ser o ato institucional número 5. Mas antes, por sugestão de Rondon, mandou chamar os ministros do Planejamento e da Fazenda para saber se a medida provocaria repercussões negativas na política econômico-financeira do governo. Jaime Portela, o emissário da convocação, relatou: os ministros Hélio Beltrão e Delfim Neto declararam que nada a afetava, podendo ser o ato editado tranquilamente, fecha aspas. Após sua passagem pelo governo, Gama e Silva voltou ao meio acadêmico e jurídico, mas sua reputação ficou associada ao endurecimento do regime militar. Não teve grande atuação política posterior e faleceu em 1979. É lembrado de forma negativa pela história política brasileira, sendo considerado um dos responsáveis por dar base legal à repressão do regime militar. Seu papel no AI-5 o tornou símbolo do uso do direito como instrumento de exceção e autoritarismo. A cultura jurídica brasileira, marcada pelo positivismo e pela subordinação do direito ao Estado, facilitou a consolidação desses períodos autoritários. Mesmo após a redemocratização, traços desse modelo jurídico permanecem, como a interpretação conservadora da legislação penal e a dificuldade em garantir direitos sociais, evidenciando a necessidade de uma ruptura com o passado para consolidar um verdadeiro Estado democrático de direito. A transição do Brasil da ditadura civil-militar de 64 para a democracia foi um processo gradual e negociado, marcado por concessões ao regime anterior,
as quais estão sendo cobradas até hoje da sociedade brasileira. Diferentemente de países que promoveram rupturas institucionais e punições aos agentes do autoritarismo, o Brasil adotou uma transição baseada no Pacto da Anistia, que garantiu a impunidade de militares e civis envolvidos na repressão. Essa opção política teve e continua a ter reflexos profundos no sistema jurídico, perpetuando traços autoritários e dificultando a consolidação plena do Estado democrático de direito. A Constituição Federal de 1988, conhecida como a Constituição Cidadã, representou um avanço significativo ao estabelecer um amplo rol de direitos fundamentais e garantir a estruturação de um sistema jurídico democrático, os quais vêm sendo solapados contínua e diuturnamente desde então. Lembremos que nossa Constituição já foi emendada 140 vezes, deixando-a distante daquelas conquistas dos fins dos anos 80. Todavia, há de se registrar que a Carta Magna também carregou contradições herdadas do período autoritário, permitindo a manutenção de normas e práticas que favorecem o arbítrio estatal. Um dos pontos mais controversos da Constituição de 1988 é o seu artigo 142, que estabelece o papel das Forças Armadas como, abre aspas, garantidoras da lei e da ordem. Esse dispositivo, interpretado de forma expansiva por setores militares e conservadores, abre margem para a atuação política das Forças Armadas, o que é um resquício do período ditatorial. Ives Gandra da Silva Martins, um jurista brasileiro conhecido por suas posições conservadoras e por ser um defensor de interpretações que buscam ampliar os poderes do Executivo e das Forças Armadas, principalmente no contexto da Constituição Federal de 1988, é autor de uma, para dizer o mínimo, controversa interpretação do aludido dispositivo constitucional. O artigo 142 trata das Forças Armadas, atribuindo-lhes a missão de defender a pátria, garantir os poderes constitucionais e, em caso de necessidade, atuar para a manutenção da lei e da ordem. Essa redação tem sido interpretada de maneira autoritária por Ives Gandra, que defende uma leitura de que as Forças Armadas poderiam atuar para intervir, entre aspas, em situações políticas internas, com o objetivo de manter a ordem, o que implica uma interpretação expansionista do papel militar no regime democrático. Essa interpretação foi frequentemente associada a tentativas de justificar ações de intervenção militar e até a ameaça de golpe. Durante momentos de instabilidade política no Brasil, Gandra e outros juristas de sua linha defendem que, caso o governo se encontre em risco, o artigo 142 autorizaria as Forças Armadas a atuar para restaurar a ordem e, em alguns casos, até intervir nas instituições democráticas. Essa visão tem sido criticada por muitos constitucionalistas que afirmam que tal interpretação desconsidera a exclusiva missão de defesa da pátria, atribuída às Forças Armadas, e que a Constituição brasileira, no seu contexto de 1988, visa assegurar o princípio democrático, com a subordinação das Forças Armadas aos poderes civis, não permitindo sua atuação em conflitos políticos internos, como uma força moderadora entre os poderes. Em resumo, Ives Gandra da Silva Martins tem sido um defensor de uma interpretação autoritária e esdrúxula do artigo 142, o que gerou consideráveis discussões sobre os limites do poder militar e os riscos de um retrocesso autoritário no Brasil. Conforme conclusão de Rodrigo Alessandro Sartotti, abre aspas, pode-se dizer que a legitimação da ditadura militar no Brasil, por parte dos juristas, tomou a feição de dois aspectos. O primeiro deles,
como a legitimação através do discurso jurídico da exceção, traduzido na legislação de exceção originada a partir do ato institucional número 1, bem como na própria justificação do Estado ilegal. Neste campo, fizeram-se presentes professores de direito, principalmente do direito constitucional, doutrinadores das mais variadas áreas jurídicas, juízes e promotores de justiça principalmente. O segundo, através do apoio político ao golpe e ao estado de exceção, fosse nos meios públicos de comunicação, nas salas de aula das faculdades, nas mais diversas exortações ou ainda tomando parte no aparato estatal burocrático da ditadura e viabilizando os intentos do Estado nos mais variados espaços. Aqui figuram também professores de direito, além de estudantes e bacharéis. Fecha aspas. A história do direito brasileiro é marcada por uma contradição intrínseca. Enquanto instrumento teórico de organização social e garantia de direitos, foi reiteradamente utilizado para legitimar regimes autoritários e consolidar estruturas de poder excludentes. Como demonstrado ao longo do vídeo, juristas autocráticos desempenharam papéis centrais na construção de arcabouços legais que justificaram a repressão, a supressão de liberdades e a perpetuação de privilégios oligárquicos. De Francisco Campos, arquiteto do Estado Novo, a Alfredo Buzaide e Gama e Silva, operadores jurídicos da ditadura, esses intelectuais do direito transformaram normas e instituições em ferramentas de exceção, validando a violência de Estado sob o manto de uma legalidade distorcida. Fica, pois, demonstrada a cumplicidade ativa de juristas com regimes ditatoriais, mas também a lacuna persistente na compreensão histórica do direito como campo de disputa política. A escassez de estudos críticos sobre o papel das faculdades de direito, tribunais e entidades profissionais durante períodos repressivos e autoritários contribui para uma memória seletiva que ignora como o direito serviu e ainda serve à manutenção de hierarquias sociais e à neutralização de demandas democráticas. A persistência desse legado no Brasil contemporâneo é evidente. A Constituição de 1988, apesar de seus avanços, manteve dispositivos ambíguos, como o artigo 142, que alimentam interpretações autoritárias. Legislações repressivas, heranças do período militar continuam a criminalizar movimentos sociais e a reforçar um sistema penal seletivo, voltado ao controle de corpos marginalizados. Além disso, setores do Judiciário e do Ministério Público ainda reproduzem visões conservadoras, privilegiando, entre aspas, a segurança sobre direitos fundamentais e ecoando a lógica dos juristas do passado. Enfim, a infâmia dos juristas autocráticos não reside apenas no passado, mas na naturalização de seu legado. Desvelar essa história é passo fundamental para que o direito deixe de ser cúmplice do arbítrio e se torne, finalmente, ferramenta de libertação.